Oi, que bom! Vamos aprender língua portuguesa. Maravilha! História do português. A história da língua portuguesa remete ao latim vulgar, falado ao noroeste da Península Ibérica, numa época chamada Idade Média, a época dos reis, dos soldados, das princesinhas. Bom, estamos aproximadamente no século 3 a.C. e a gente vai desenvolver um texto aqui juntinhos e vocês vão comigo. A gente vai lendo um texto que está disponível no site do Brasil Escola e tem um outro muito legal também que eu encontrei e vou fazer com vocês. Está no site do todamateria.com. Nós faremos a leitura e juntos faremos o resumo. A língua portuguesa é originária do latim vulgar, ou seja, só ralé, só a plebe, só os pobres. É adotada por cerca de 230 milhões de pessoas, sendo o 8º idioma mais falado no planeta. E está presente em 4 continentes. Aí tem vários países, ó, tem Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Portugal, óbvio. E é a segunda língua comum de alguns países da África, da América, além de Macau e Goa. Bora pro Brasil Escola. A história da língua portuguesa tem início nos idiomas pré-românicos. Então, quando a gente pega o sufixo pré, quer dizer antes, falados na Península Ibérica, que foram influenciados pelo domínio romano a partir do século 3 a.C. Então, ó, 2 informações aqui batem. Bora pro texto? Cadê o nosso Word aqui, ó? A língua portuguesa surge no século 3 antes de Cristo. Começamos o texto. Eu poderia mandar para vocês a tela que eu estou lendo aqui. Não vou mandar. Com as incursões da Reconquista Ibérica pelos reinos cristãos sobre os muçulmanos no século Ix. O que será século Ix? Se X é 10, 1 antes, 9. O galego-português passou a se tornar a língua comum ao noroeste da península. Porém, não vai ser utilizado até então como língua oficial. Beleza? Até porque Portugal não existe. Lá no século XV, começam-se as grandes navegações, então entra uma galera num barquinho gigante, que chama navio, e vai, tipo Piratas do Caribe, lá. E aí eles vão entrando nos países, nas terras que não tem dono, digamos assim, ou nas terras que tem dono, e eles acabam pegando aquelas terras à força. Então vamos lá. Resumão, para a gente encerrar aqui o nosso vídeo. História da língua portuguesa. Surge no século 3 a.C. Vem do latim, não vamos escrever bonito, origina-se, do latim vulgar, ou seja, falado aqui, ó, entre a ralé, entre os pobres. E aí, durante a Idade Média, letra maiúscula porque é um período. E aí o que nós temos aqui, tem vários povos, galaicos, lusitanos, celtibéricos. Moldou-se uma língua ainda mais exclusiva devido às incursões germânicas e árabes. E se você observar hoje o nosso português, ele é imenso, de incursões de outros idiomas. A diversidade que existe aqui no nosso Brasil. Nós temos, enfim, muitas influências de muitas línguas. O professor de história pode entrar nisso com mais detalhes. Em 1139, a língua portuguesa se tornou pela primeira vez o idioma oficial de um estado. Então vamos lá. Deixa eu pensar aqui como eu vou escrever isso aqui. No século IX, então vamos lá. No século IX, X,
o condado portucalense, ó que bonitinho, portucalense, tinha como idioma oficial o galego-português. No primeiro ano do ensino médio, na primeira série do ensino médio, tu vai ver isso muito em língua portuguesa, em literatura. E em 1139 tornou-se o idioma oficial de um estado. A gente vai melhorar esse texto. Aqui eu estou pegando os pontos principais. É assim que se escreve texto, tá? O que mais temos? Cronologicamente, a língua portuguesa se divide em... Aí 2 pontos. Aí a gente começa aqui, ó. Romanização, vírgula. Proto-português, vírgula. Português. Opa. Português. Arcaico. E português médio. Português clássico e português moderno. No Brasil, o português trazido pelos dominadores europeus resultou na língua geral, que misturava os elementos do Tupi-Guarani e era usada pela catequização dos nativos. Vamos voltar para toda a matéria. Em 1900... Ixi, já estou em 1900. Não. Está mais resumido aqui. Só para fazer um breve adendo aqui, do que eu peguei no site do Brasil Escola, no site do Todo da Matéria diz que o período românico, então ele vai surgir do latim vulgar. Então, os soldados chegavam nos lugares e faziam uma incursão colocando a língua deles. O período românico, não é romântico, românico, vai falar das transformações que o português sofre e dos dialetos que vão surgindo nesses períodos aí de transições do século V em diante. E aí do latim vai originar francês, espanhol, sardo, o provençal, o franco, não lembro o que. Enfim, então vai ser o português que a gente vai ter aí lá para o século XIII, aproximadamente. O galego-português, que vai hoje a atual Espanha, no passado tinha um reino chamado Galiza. Esse reino aí era falado galego-português, século XIV mais ou menos. O português arcaico é onde começam os primeiros estudos gramaticais da língua portuguesa, com essa nomenclatura. E o português moderno, que é o atualmente falado no Brasil. Então, nesse texto que a gente começou a montar, a gente vai pegar a data que eu peguei aqui, 1986. Em 1986... Não, 1996 é criado o CPLP. É uma sigla, letras maiúsculas, que é Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. É tipo um órgão que vai reconhecer ou não algumas palavras, mais ou menos isso. O objetivo é aumentar a cooperação entre países e difundir o idioma. Porque quem fala português aqui chega em Portugal é diferente, chega no Timor-Leste é diferente. Então a ideia do CPLP é meio que criar uma coisa uníssona. Há quem diga que isso é ruim, há quem diga que isso é bom. Não vou entrar neste mérito, embora eu sou a favor da diversidade. Eu acho que com o que nós anotamos aqui, meus queridos, a gente já consegue fazer um texto bonitinho aí da história da língua portuguesa. Quer ver? É isso aí. Então vamos lá. Vamos começar a construir. O Brasil hoje é um
Então, ó, o que eu colocar aqui em vermelho são minhas anotações. O que eu colocar aqui, ó, um pouco maior que vocês estão vendo, é o texto. O Brasil hoje é um país ricamente diverso. Não, é um país ricamente. O Brasil hoje é um país ricamente linguístico. Linguístico, devido às influências que ocorreram no passado. É meio redundante, né? Se ocorreram, só pode ser no passado. Então eu vou excluir isso. Que ocorreram. Desde o seu surgimento, a língua portuguesa agrega ou repulsa palavras pela história. Aonde? Bom, lá no passado, no período que chamamos Idade Média, o latim vulgar é desenvolvido entre os soldados e o povo pobre. E o povo pobre. Colocar assim, o povo pobre. E a plebe. Ponto. Em 1139. Espera aí. Ah, tá. Em 1139, o galego-português surge no reino de Galiza, parênteses, atual Espanha. É isso? Não. Em 1139, se torna o idioma oficial de um estado. Oriundo do galego-português, falado na Galiza, em Galiza, atual Espanha. Ponto. Após diversas transformações, dois pontos. Romanização, ponto e vírgula. Proto-português, ponto e vírgula. Português arcaico, ponto e vírgula. Português médio, ponto e vírgula. Português moderno, ponto e vírgula. Português clássico, e português moderno, após diversas transformações, romanização, proto-português, português arcaico, português médio, português moderno, português clássico. Oxi, tem coisa errada aqui. Aqui, português clássico e português moderno. É criado em 1996 a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Aí a gente vai no Google e coloca assim, quais países falam o português? E aí a gente coloca aqui, parênteses, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique,
Cabo Verde. Opa, é maiúsculo. É nome, substantivo próprio. Guiné-Bissau. Guiné Equatorial. São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Será que todos esses países fazem? Ó, diz assim, ó. Visão criada por IA. Existem 9 países que adotam o português como língua oficial, formando a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, com mais de 250 milhões de falantes. Então, cadê? E é criada em 1996 a comunidade que hoje engloba 250 milhões de falantes. Será que ficou bonitinho? Vamos ler o nosso texto? O Brasil, hoje, é um país ricamente linguístico, devido às influências que ocorreram. Desde o seu surgimento, a língua portuguesa agrega, ou seja, puxa para si, ou repulsa, manda para longe, palavras pela história. Aí canta Cássia Eller. Palavras pequenas, palavras apenas. Lá no passado, no período que chamamos Idade Média, e aí tu pode ver que período foi esse, porque o professor de história, o latim vulgar é desenvolvido, melhor, vamos mudar, desenvolvido não, disseminado, porque ele já existe. Disseminado ou difundido, espalhado entre os soldados e o povo pobre. Em 1139, se torna o idioma oficial de um estado oriundo do galego-português, que é onde começam lá as primeiras cantigas trovadorescas, falado em Galiza, que é a atual Espanha. Após diversas transformações, aí vem a romanização, o proto-português, o português arcaico, o português médio, o português clássico e o português moderno. É criado em 1996, 2 anos após a mudança da moeda brasileira. A CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. São eles: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, que eu escrevi errado, é aqui Equatorial. Agora sim, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, que hoje engloba, ou englobam, deixa eu ver, não, é a comunidade, expressão partitiva. A comunidade engloba 250 milhões de falantes. Se eu não tivesse este parêntese aqui, os países englobam. Porém, eu tenho ali algo que separa, que eu posso colocar também, substituí-lo por, aqui, um hífen. Aqui, ó. Posso colocar um hífen. É criada em 1996 a CPLP, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, que hoje engloba 250 milhões de falantes. Posso colocar também, entre vírgulas, são apostos ou vocativo? Aposto, né? Deixa eu dar um Google aqui. Se eu não me engano é aposto. Isso mesmo. É aposto que enumera. Enumera quem? Os países. Quais? Posso pôr 2 pontos aqui, ó. Começam os apostos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 países, tá? Vou voltar aqui e deixar entre parênteses, porque é o texto original que eu escrevi. Esta é uma redação pequenina da língua portuguesa sobre tua história. Posso
ampliar? Posso escrever uma introdução? Posso. Vamos lá, vem comigo escrever uma introdução, tendo em vista que esse é o desenvolvimento da nossa redação. Vamos para a introdução. Desde toda a língua hoje, e aí a gente busca na história. Vamos pegar a origem babélica. É uma história bem conhecida. Toda a língua hoje toda língua hoje possui rica, já possui gramática e estrutura própria. Eu nem ia fazer essa redação com vocês, mas vai dar bom. Toda língua hoje possui gramática e estrutura própria devido à origem, ao período babélico. A mistura de línguas, a confusão de idiomas, a confusão de idiomas pelo planeta Terra. Ao passar a história, cada povoado e vilarejo construiu novas palavras e novos significados para algumas já existentes. Ponto final. A língua portuguesa não ficou fora dessa. Não ficou fora dessa. Estou pensando qual verbo utilizar. Nascida, criada, desenvolvida. A língua portuguesa não ficou fora dessa. Na Europa, vamos colocar assim, na Europa, começam a se comunicar em um idioma, que futuramente se transformaria em um dos idiomas Qual o ranking da língua portuguesa? Ranking da língua portuguesa. Vamos para o Google. Quinta. Se transformaria na quinta língua mais falada do mundo. Ponto final. Introdução. Tá aqui em amarelo, tá? Simples. Olha, lê comigo. Toda língua possui hoje gramática e estrutura própria. Devido ao período babélico, a confusão de idiomas pelo planeta Terra. Ao passar a história, cada povoado e vilarejo construiu novas palavras e novos significados. Para algumas já existentes. Algumas o quê? Algumas palavras. A língua portuguesa não ficou fora dessa. Na Europa, começam a se comunicar em um idioma, então é passado, né? Começaram a se comunicar em um idioma que futuramente se transformaria na quinta língua mais falada do mundo. Aí vem tudo que nós construímos. O Brasil hoje é um país ricamente linguístico devido às influências que ocorreram desde o seu surgimento. A língua portuguesa agrega ou repulsa palavras pela história. Ao passar a história. Lá no passado, período que chamamos Idade Média, sem o artigo, tá bom? A Idade Média. Chamamos Idade Média. O latim vulgar é disseminado entre soldados e o povo pobre. Em 1139, se torna o idioma oficial de um estado, oriundo do galego, o português, falado em Galiza, atual Espanha. Lá em cima, na nossa introdução, aqui. Na Europa, que é o continente, que tem o país Espanha dentro dele, na Europa começaram a se comunicar em um idioma. Então, está na introdução, desenvolvi, certo? Após diversas transformações, romanização, proto, português arcaico, médio, clássico, médio, moderno. Tá aqui, não tá?
se transformaria. Então, este verbo traz tudo isso aqui, ó. É criada em 1996 a CPLP e tem todos esses países, que hoje engloba 250 milhões de falantes. A quinta língua mais falada do mundo. Vamos concluir? Vou colocar o desenvolvimento verde. Não, pô azulzinho. E vamos concluir agora. Conclusão. A conclusão tem que ser uma costura do desenvolvimento com a introdução e o fechamento. Beleza? Conhecer a língua e toda a sua estrutura não é possível. Por quê? Porque junto, tá? É uma explicação. Porque a cada ano que passa, novas palavras são criadas, outras deixadas de lado. O mais próximo de adquirir fluência em uma língua é a prática constante, é a sua prática constante e busca por livros, busca por literaturas atuais, sem deixar as antigas na prateleira. Pois um bom historiador é um bom falante de seu idioma. E seus escritos, nós hoje escrevendo coisa, vamos lá quando os arqueólogos, paleontólogos, não sei, os caras que cava a terra, vão encontrar, olha, uma redação de uma criança, de um adolescente do 2026. Olha, o que está escrito aqui? Aí eles vão pesquisar lá os nossos dialetos. E seus escritos serão fontes para pesquisas futuras. Pronto. Vou colocar aqui numa cor também a nossa conclusão. Gente, uma redação básica seria só uma aula de história, né? Vou até salvar porque ficou bonitinho. Ficou bonitinho, vou salvar. Salvar. Como este computador. Vou pôr na área de trabalho. Vou colocar assim, redação, história da língua portuguesa. Porque ficou bonitinho. Aqui, ó, que eles vão pesquisar, ficou aqui, ó. Vou colocar umas palavras aqui que eu acredito que algumas pessoas em 2026 conheçam. Ficou divônico, ficou babilônico, ficou não sei o que mais. Filho. Juro, velho. Gente, foi muito bom estar com vocês aqui. Então, um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.